Mina de Visitação Otávio Fontana completa 10 anos de abertura em Criciúma e você vai ver também. Organização Mundial da Saúde apresentou um novo plano de luta contra a pandemia da Covid-19 nos países menos desenvolvidos. Em estudo realizado no Brasil em parceria com pesquisadores do Canadá, antidepressivos podem reduzir 32% da hospitalização prolongada com Covid. Inflação do aluguel subiu em outubro e já acumula alta de mais de 20% em 12 meses. É decisão, o Criciúma vai a campo neste domingo, frente ao Ituano, e não tem outro resultado, só a vitória interessa. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje é sexta-feira, 29 de outubro de 2021, tempo nublado em toda a região. A Organização Mundial da Saúde apresentou um novo plano de luta contra a pandemia da Covid-19 nos países menos desenvolvidos e pediu 23,4 bilhões de dólares nos próximos 12 meses para financiar essa estratégia. A agência da ONU lembrou ainda que a pandemia, que já provocou quase 5 milhões de mortes desde que surgiu na China no fim de 2019, está longe de acabar. Hoje lançamos o novo orçamento de planejamento para o acelerador ACT, a associação das principais agências de saúde mundiais. Solicitamos a quantia de 23 bilhões e 400 milhões de dólares para cumprir nossas metas globais e fornecer as ferramentas necessárias aos países nos próximos 12 meses. Financiar totalmente o acelerador ACT é um componente essencial de estratégia, preparação e plano de resposta da OMS. Enfim, nossa meta abrangente para colocar a pandemia sob controle. A OMS afirmou que a quantia era minúscula se comparada com as perdas econômicas provocadas pela pandemia e o custo dos pacotes de recuperação. De acordo com a organização, até o momento, apenas 0,4% dos testes e 0,5% das vacinas aplicadas no mundo inteiro foram administrados nos países de baixa renda. Essas nações representam 9% da população mundial. Um estudo realizado no Brasil em parceria com pesquisadores do Canadá e publicado nessa semana mostrou que antidepressivo fluvoxamina, utilizado no tratamento de diversos transtornos psiquiátricos, é capaz de reduzir em até 32% as hospitalizações prolongadas de Covid-19. Foi o que concluiu uma publicação que saiu na Lancet Global Health, vinculada à revista Lancet. Os fármacos reduziriam a necessidade de cuidados avançados da doença em uma população de alto risco. A fluvoxamina, um medicamento que já existe e é de baixo custo, é usado como antidepressivo e contra o transtorno obsessivo-compulsivo. O medicamento foi testado em uma dezena de hospitais brasileiros. O objetivo foi estimar se o remédio permite evitar a hospitalização de pacientes com Covid-19 que o recebem logo após a detecção do vírus. Estudos anteriores já apontavam efeitos interessantes da fluvoxamina contra a Covid-19, mas foram realizados com amostras pequenas e uma metodologia que oferecia conclusões incertas. A análise foi feita com 700 pacientes que receberam o fármaco e outro grupo tratado com placebos. O estudo mediu quantos pacientes em cada grupo acabaram hospitalizados após 28 dias ou tiveram que passar mais de 6 horas em um pronto-socorro. Especialistas observaram que 11% dos pacientes tratados com fluvoxamina apresentaram alguma melhora contra 16% do grupo do placebo. Agentes cumprem mandatos de busca e apreensão em Brasília, São Paulo e Campinas contra a empresa Precisa de Medicamentos e seu proprietário, Francisco Maximiliano, no caso da vacina indiana Covaxin. Cerca de 50 agentes da Polícia Federal e 8 servidores da Controladoria Geral da União participam de uma operação de busca de documentos da Precisa Medicamentos relacionados à vacina Covaxin. A empresa fez a intermediação entre o laboratório indiano Bharat Biotech e o Ministério da Saúde para a compra do imunizante.
Após denúncias de irregularidades na CPI da Covid, o contrato de R$ 1 bilhão e 600 milhões de reais foi cancelado. A operação envolve 11 mandados de busca e apreensão para serem cumpridos nas cidades de Brasília, São Paulo e Campinas. A CGU explicou que nas investigações sobre a Covaxin foi descoberto que a Precisa apresentou documentos falsos ao Ministério da Saúde e à própria Controladoria. Também foi constatada irregularidade em carta-fiança apresentada pela Precisa. A empresa que emitiu o documento não tem autorização do Banco Central para exercer esse tipo de atividade. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu por 7 votos a 0 arquivar por falta de provas 2 ações que pediam a cassação da chapa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão. As ações de investigação eleitoral pediam a cassação da chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão por suposto abuso de poder econômico e uso indevido de meios de comunicação na campanha eleitoral de 2018. A acusação era de impulsionamento ilegal de mensagens em massa via WhatsApp e uso fraudulento de CPFs para o registro de chips de celular. Caso houvesse a cassação da chapa, Bolsonaro e Mourão ficariam inelegíveis pelos próximos 8 anos. Na mesma sessão, os ministros do TSE fixaram a tese de que o uso de aplicativos digitais de mensagens instantâneas para promover disparos em massa contendo desinformação e inverdades em prejuízo de adversários e em benefício do candidato pode configurar abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. A tese vai balizar julgamentos futuros de ações semelhantes que envolvam o uso de redes sociais e aplicativos de mensagens. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, destacou que a maioria do tribunal entendeu que ocorreram condutas ilícitas no disparo de mensagens em massa e difusão de desinformação contra adversários, mas não houve comprovação de que essas irregularidades estivessem ligadas à chapa de Bolsonaro e Mourão. E a seguir, Mina de Visitação comemora 10 anos de atividade em Criciúma. A inflação do aluguel subiu em outubro e já acumula alta de mais de 20% em 12 meses. O aumento do preço do diesel foi um dos fatores que contribuíram para a elevação do indicador. O Índice Geral de Preços Mercado registrou alta e ficou em 0,64% em outubro, depois de ter registrado deflação de 0,64% em setembro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, com o resultado, a inflação do aluguel passou a acumular alta de 16,74% no ano e de 21,73% em 12 meses. A queda menos intensa registrada no preço do minério de ferro e o aumento no valor do diesel contribuíram para a aceleração da taxa do IGPM. Desde 2020, o índice que serve de parâmetro para o reajuste de diversos contratos de locação de imóveis tem subido bem acima da inflação oficial do país, o IPCA, medido pelo IBGE. E nesta semana, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que trata dos requisitos exigidos para elaboração do regulamento técnico e a identidade da qualidade do queijo colonial artesanal produzido de leite cru. A iniciativa foi do deputado João Amin, do PP. De acordo com o Censo Agropecuário, a produção do queijo colonial artesanal de leite cru envolve mais de 15.200 famílias. Em 2018, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que trata da fabricação e comercialização do produto. Mas, após a regulamentação, os produtores vinham reclamando do excesso de exigências e reivindicando mais segurança jurídica para a fabricação do alimento. Agora, os parlamentares aprovaram em plenário um projeto de lei do deputado João Amin que tem este objetivo. A matéria trata dos requisitos exigidos para a elaboração do regulamento técnico de identidade e qualidade do queijo colonial
incluindo, entre outros itens, as características que o produto deve ter, o leite a ser utilizado na produção, como deve ser a identificação das peças, a temperatura a ser comercializado e o acondicionamento ideal. A nossa lei, que foi aprovada em Santa Catarina, foi copiada pelo Congresso Nacional e, infelizmente, na regulamentação se colocou um monte de detalhes que inviabiliza a produção do queijo artesanal de leite cru pelo pequeno produtor, aquele que aprendeu com seu avô, com seu pai e quer manter essa tradição por gerações. Essa votação nesse momento, ela pretende acabar com todas essas exigências desnecessárias, nada, aqui eu queria abrir um parênteses, nada que vá contra a segurança sanitária de Santa Catarina, até porque a nossa segurança sanitária é exemplo já há bastante tempo. Um queijo colonial é muito bom. A mina de visitação Otávio Fontana completou 10 anos de atividade em Criciúma. Teve festa, comemoração e até corte de bolo. Um ponto turístico que dá muito orgulho para Criciúma. A mina de visitação Otávio Fontana completou 10 anos de abertura e diversos convidados foram prestigiar o evento comandado pela Fundação Cultural do município. Com direito até mesmo corte de bolo, o prefeito Clésio Salvaro comemorou o feito e exaltou aqueles que já fizeram ou fazem parte da história do carvão. Quem trabalha na mina, sabe, é um ser grandioso, glorioso, valente. E nós temos que ter esta mina para contar a nossa história. Mais de 20 pessoas de 20 países, de todos os continentes, nesses últimos 10 anos, vieram visitar a nossa mina. Então hoje nós estamos aqui com muita alegria para dizer que o governo vai continuar com o foco de investindo fortemente na saúde, na educação, na inclusão social, na infraestrutura. Em 4 anos pavimentamos mais de 1.200 ruas, estamos com quase 400 milhões de reais em investimentos. Na educação, uma verdadeira transformação, inovando, além das matérias curriculares, robótica, aula de empreendedorismo, educação financeira, enfim, é um governo que não para. Foi do carvão que esta cidade se transformou na cidade que nós temos hoje, uma das principais de todo o território nacional. Mas é da mina que nós vamos nos tornar ainda mais conhecido, comandante Brito. Muito obrigado que o Exército venha aqui para cantar conosco, aliás, para nós cantarmos com vocês o hino nacional e o hino do nosso município. E é bem assim mesmo, como diz o hino do nosso município. Salve, salve, Criciúma! Ao Brasil queres servir, de carvão foi teu berço, do progresso é teu porvir. A mina de visitação Otávio Fontana conta a história da cidade. A Criciúma, que foi erguida pelo carvão mineral e se tornou referência no segmento em todo o país já no século passado. Hoje, apesar de não ser mais o principal atrativo econômico do município, a história ressurgiu agora no turismo, com a abertura da atração no dia 28 de outubro de 2011. O evento, em comemoração aos 10 anos da mina de visitação, contou com homenagens às pessoas que marcaram a história do espaço. A família Fontana, que dá nome ao ponto turístico, além de trabalhadores que atuaram no local, foram lembrados. Os horários de atendimento e visitação são das 2 da tarde às 5h30 da tarde, na terça-feira, de quarta a domingo, das 9 da manhã às 11h30 e da 1 da tarde às 5h30 da tarde. O agendamento da visita deve ser feito por telefone, através do 3445-8734. Lembrando que essa é a única mina de visitação aberta na América Latina. A seguir, final de semana decisivo para o Tigre na Série C.
ontem foi o Dia Nacional do Chocolate e muitos pensam que ele é um grande vilão para a saúde, mas estão enganados. Se consumido com moderação, ele pode ser até um aliado. O chocolate é um dos produtos mais consumidos no mundo. E segundo dados do Instituto Kantar, cerca de 90% dos brasileiros compraram o alimento pelo menos uma vez no ano passado. O produto pode ser incluído em um plano alimentar saudável e resultar em vários benefícios quando consumido em pequena quantidade. O chocolate é rico em substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias e ainda contribui para a sensação de saciedade, podendo ser uma ótima alternativa para inibir aquela compulsão por doces. O alimento também é importante aliado para a melhora do sono, ajuda na memória, reduz o estresse e aumenta o ânimo. Mas são as substâncias químicas, como conservantes e gorduras, que, quando adicionadas aos chocolates, podem ser prejudiciais à saúde. Então, é preferível aqueles mais artesanais e com 70% cacau. Mesmo assim, deve ser consumido com moderação. E a decisão do Criciúma acontece neste domingo. Criciúma vai a campo neste domingo, enfrenta o Ituano, esperando só um resultado: a vitória. Em preparação para o confronto decisivo contra o Ituano, às 16h deste domingo, pelo quadrangular do Campeonato Brasileiro da Série C, o técnico Cláudio Tencati, em treinamento com portões fechados na manhã de sexta-feira, comandou a equipe. O comandante já colocou todo o elenco em regime de concentração para reunir forças para esse, que é o jogo decisivo do ano para o Tigre. Com certeza, né? Esse é o jogo-chave para a gente que está almejando esse acesso. É uma final. A gente está preparado para esse jogo. As duas chaves, né, muito competitivas, os times muito próximos. A gente tem que frisar que a gente está em segundo lugar e a gente que quer subir tem que ganhar jogo. Nesse intuito que a gente vai para o jogo domingo, a gente sabe da nossa força junto com o torcedor dentro de casa. Igual eu disse, a gente está preparado para esse jogo. Para a gente está considerando como o último, porque através desse jogo vai decidir muita coisa para o nosso acesso. O Ituano ganhou fora de casa, né? Foi um resultado bom para eles, mas a gente tem consciência que esse jogo é o jogo fundamental para o nosso acesso. A gente não pode pensar no próximo, depois do Ituano, né? Que é no caso o Paysandu. A gente está concentrado, muito focado, que tem certeza que a gente vai conseguir um grande resultado no domingo aí. Para que esse resultado importante aconteça, o clube vem reunindo esforços para levar os torcedores para as arquibancadas. Em homenagem ao Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização para o diagnóstico precoce do câncer de mama, e para contar com o apoio da torcida carvoeira, o Criciúma está oferecendo um ingresso para as mulheres. A retirada desse ingresso promocional pode ser feita somente pelos sócios em dia até o sábado, na secretaria do clube, dentro do estádio Heriberto Wilson. Outras duas ações envolvem empresas da cidade, que estão distribuindo, através de suas promoções, 2.000 ingressos. Cumprindo os protocolos estabelecidos pelo governo do estado de Santa Catarina, o Tigre e seus patrocinadores da temporada estarão oferecendo 500 testes de antígeno suave nasal gratuitos para os sócios carvoeiros em dia, para a partida contra o Ituano. Os exames serão realizados neste sábado, das 9 da manhã às 3 horas da tarde, no estádio Heriberto Wilson, e o associado deverá levar a sua carteirinha. Todas essas movimentações e o agito é para conquistar uma vitória e garantir o acesso para a Série B do Brasileiro. O Tigre segue na segunda colocação do Grupo C com 5 pontos somados, seguido do Botafogo também com 5 pontos e do Paysandu com 2 pontos. Ambos duelam no próprio domingo. Boa sorte ao Tigre. E confira agora as matérias que foram destaque essa semana. Segunda-feira, os pesquisadores brasileiros que desenvolveram a vacina em spray contra a Covid pedem autorização à Anvisa para realizarem testes em humanos. Se receber o aval, a chamada fase 1 e 2 dos ensaios clínicos devem começar nos próximos meses. Essas etapas avaliam a toxicidade da vacina e sua capacidade de induzir resposta imune. Caso tenha sucesso nos testes, a ideia é que o novo imunizante, que não precisa de agulhas,
seja utilizado como dose de reforço contra a Covid. Criciúma começou a semana contando com um decreto do prefeito Clésio Salvaro que desobriga o uso de máscaras em espaços ao ar livre. Porque fizemos a coisa certa e porque Criciúma está reagindo bem ao enfrentamento à pandemia, nós decretamos que a partir deste sábado, em locais abertos, você está desobrigado a usar a máscara. Terça-feira, pagar contas é uma preocupação para muita gente, mas a boa notícia é que o brasileiro está levando menos tempo para se livrar desse problema. Isso aqui eu pago todo mês, R$150 todo mês, 130, 136, 138, depende. Mas mais que o valor é a paz que não tem preço, né? É. Mas que o valor é a parte que não tem preço. Os pais devem ficar atentos ao calendário de matrícula da Rede Estadual de Ensino e ao calendário escolar divulgado pela Secretaria do Estado. Quarta-feira, após o anúncio da liberação da entrada de brasileiros nos Estados Unidos, o consulado americano retomou agendamento para novos vistos de turistas. O processo estava suspenso desde maio de 2020 por restrições provocadas pela pandemia. A principal exigência para o turista poder entrar nos Estados Unidos é ter o ciclo vacinal completo. O comprovante deve ser apresentado durante a entrevista. Até o final da semana, o Brasil deve receber mais de 10 milhões de doses da vacina contra a Covid da Pfizer. O ministro da Saúde já planeja um novo calendário de imunização para o ano que vem. Segundo os documentos entregues pela farmacêutica, os eventos adversos registrados nas crianças não sugeriram nenhuma preocupação com relação à segurança do imunizante. Mas, mesmo com o aval, o Brasil ainda vai precisar que a farmacêutica faça a solicitação formal e entregue os documentos à Anvisa. Quinta-feira, neste domingo, o município de Criciúma realiza seu concurso público para cargos efetivos. Esse processo não deve ser confundido com o da educação, que está suspenso. No próximo domingo, dia 31 de outubro, nós teríamos duas provas a serem aplicadas, de 2 concursos no mesmo dia, um pelo período da manhã e um pelo período da tarde. O concurso vinculado à Secretaria de Educação, que seria realizado no período da manhã, este foi suspenso. No entanto, o concurso que será realizado no período da tarde, que são os cargos gerais da Prefeitura, cargos administrativos, estes não foram suspensos. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Criciúma está já com o seu calendário para as ações de Natal sendo divulgadas. A gente vai ter prêmios na cidade, vão ter vale-compras aí distribuídos para quem for fazer compras no comércio de Criciúma, nos associados da CDL. A gente também vai ter aí essa iluminação de Natal, vamos ter eventos. Então agora, dia 4 de novembro, a gente vai ter o acendimento das luzes na Praça Nereu Ramos. Dia 26 também a gente vai ter um evento muito legal na Praça do Congresso com a Camerata. E a gente quer que toda a sociedade de Criciúma, todas as pessoas curtam a cidade. Isso é o nosso principal objetivo. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira. Lembrando para você que você pode acompanhar essas e outras notícias nas nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram, no Facebook, e também siga o nosso canal do YouTube. Também é uma forma de você interagir conosco. A todos uma boa sexta-feira, um bom final de semana, até segunda.